Item 3, na página 11, Agostinho defende a violência contra as igrejas anabatistas. Bom, a Igreja Católica já vinha fazendo violência. Lembre-se que eu falei para vocês, no ano 359, os filhos de Constantino construíram até campo de extermínio na região que eles chamavam de Palestina na época, né? Na atual Jordânia. Então, ainda no ano 410 da era cristã, eu cito aí o historiador Henry Vedder, o seu livro sobre o Novo Testamento. Ele diz: Agostinho de Hipona não apenas se absteve de dar uma base dogmática ao que havia se tornado a prática da Igreja, mas até declarou encontrar validade final a mesma na Escritura. E ele coloca a citação entre aspas, né? É realmente melhor, palavras de Agostinho, né? É realmente melhor que os homens sejam levados a servir a Deus pela instrução do que pelo medo do castigo ou pela dor. Mas, como os primeiros meios são melhores que os últimos, estes, portanto, não devem ser negligenciados. Muitos devem ser levados de volta ao seu Senhor como servos maus pela vara do sofrimento temporal, porque eles alcançam o mais alto grau do desenvolvimento religioso. O próprio Senhor ordena que os convivas sejam antes convidados e em seguida sejam compelidos à grande ceia. Jesus contou uma ilustração de como os reis fazem aqui na terra. Jesus não estava defendendo que no reino de Deus seja assim, porque o próprio Jesus falou para nós nem resistirmos ao ímpio. E a Bíblia é bem clara, nem por força, nem por violência, tá bom? E Agostinho argumenta que se o Estado não tem o poder de castigar o erro religioso, não poderia punir um crime como assassinato. Corretamente, diz Neander sobre o ensino de Agostinho, que ele contém o germe de todo o despotismo espiritual, da intolerância e da perseguição, e até mesmo ao tribunal da Inquisição. Não foi muito antes que o último passo foi dado pela doutrina da perseguição da Igreja. Então veja o que esses historiadores dizem. Os historiadores, irmãos, eles olham para essas histórias espantados. Como que o cristianismo fez isso? Eu digo o seguinte, não foi o cristianismo que fez, foi uma igreja pagã. Ele prossegue, Leão o Grande, que vai ser um dos papas, né, que nós vamos estudar mais à frente, que vai, no caso exatamente, viver nos dias do Império Bárbaro e que vai incentivar os bárbaros a perseguir até outros bárbaros, né? Então ele diz, Leão o Grande, o primeiro dos papas, alguns acham que o papado é definido na história quem teria sido o primeiro papa, né? Eu digo que nesse período já é papa, mas alguns historiadores acham que, na verdade, o papado mesmo surge no futuro. Ele diz, o primeiro dos papas, num estrito sentido do termo, retirou a inferência lógica das premissas a ele já promovida pelos pais da Igreja, ao declarar que a morte é a penalidade apropriada para a heresia. E de onde que vem isso tudo? Vem de Agostinho de Hipona. Aí eu pergunto para vocês, por que esse personagem ele é citado, como já foi citado, até na nossa revista de escola dominical das Assembleias de Deus? Por que esse personagem é chamado de Santo Agostinho de Hipona, como eu já ouvi na Assembleia de Deus? Tá bom?